Fala, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora gabaritar com a MGL Concursos. Eu sou a professora Laura Dolinski, sou advogada, especialista em ciências criminais pela PUC de Minas, e no vídeo de hoje trago para vocês uma revisão final de conhecimentos específicos para a GCM de Ribeirão Pires. Prova que vai acontecer aí nesse final de semana. Mas antes, você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Assim você nos acompanha aqui no canal, você fica por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos de guarda municipal. Você vai encontrar análise de edital, aulas de questões, revisões como essa, onde a gente procura te entregar aí um conteúdo gratuito de qualidade para te apoiar nos teus estudos. Galera, como de praxe, né? Todos que já acompanharam aí sabem bem como que funciona. Como que nós faremos essa revisão de véspera? Primeira informação relevante, somente de conhecimentos específicos, tá? Não vou trabalhar aqui com vocês, eventualmente, português, matemática, informática, não. A gente vai focar em conhecimentos específicos. A ideia aqui não é esgotar o tema, muito menos trabalhar com todos os conteúdos previstos no conteúdo programático do edital, ok? Mas sim selecionar aqueles temas mais quentes, que tem uma maior possibilidade de cair, e trabalhar com eles através de questões. Como a gente está gravando esse vídeo, obviamente eu vou ler as questões e já vou partir para a resolução. Então eu sugiro que você assista essa revisão, vai pausando, vai resolvendo o exercício, depois você já vem para a correção. De preferência, tem o seu material do lado para ir anotando os artigos, relendo a lei, que eu tenho certeza que você vai conseguir aproveitar bastante, beleza? Vamos começar aqui pelas orientações gerais. Então, eu tenho 1.168 candidatos inscritos para esse concurso, dentre homens e mulheres. Um cenário de 2 horas de prova com 40 questões, ok? Caneta azul ou preta e é permitido lápis e borracha e documento de identidade. Não esqueçam do documento de identidade. E sempre lembrando, galera, ainda que você seja morador da cidade, que você conheça a cidade, mas saia com antecedência, chegue no seu local de prova com antecedência, para você não dar bobeira e arriscar ser eliminado por causa de um atraso ou de alguma coisa que a gente não controla. Maravilha? Então, o que é o nosso foco aqui hoje? O conteúdo programático de conhecimentos específicos. Dentro desse conteúdo, o teu examinador precisa bolar 20 questões. Maravilha? É óbvio que a gente tem apostas, né, do que pode aparecer, de quais são os temas mais quentes, mas a mesma dificuldade que eu tive, por exemplo, para formar 20 questões sobre esses temas, o teu examinador vai ter também. Então, a minha ideia aqui é passar pelo menos uma questão de cada tópico, ok? Pelo menos uma questão de cada tópico. É óbvio que a gente não sabe como que essas questões vão estar distribuídas lá no dia. Pode ser que você chegue lá no dia e tenha 5, 6 questões de Estatuto Geral das Guardas Municipais. Pode ser, ok? Mas aqui eu privilegiei pelo menos uma questão de cada tema, ainda que não seja uma questão da banca, mas que a gente possa revisar o conteúdo. Maravilha? Vamos lá, então. Primeira questão. De acordo com a Lei número 13.022, de 8 de agosto de 2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, um dos princípios mínimos de atuação das guardas é o ou a uso imediato da força, uso progressivo da força, patrulhamento ostensivo, compromisso eventual com a evolução social da comunidade ou proteção em caráter excepcional dos direitos humanos fundamentais. Galera, já começamos com o pé direito, Estatuto Geral das Guardas Municipais, e aqui o gabarito é a letra B. Quando eu falo nos princípios mínimos de atuação, eu estou falando lá do artigo 3º do Estatuto Geral, que me traz o C3PU. Maravilha? São os princípios mínimos. Eu não falo em uso imediato da força. Esse U aqui, é de uso progressivo da força. É um uso da força que vai escalonando conforme a necessidade. Se não precisar usar a força, a gente não usa. Eu não falo em patrulhamento ostensivo, mas sim patrulhamento preventivo. Eu não falo num compromisso eventual com a evolução social da comunidade. Eu tenho um compromisso só de vez em quando com a evolução social. Não. E muito menos uma proteção em caráter excepcional. Ok? Então, gabarito aqui, de acordo com o artigo 3º do Estatuto Geral das Guardas Municipais, letra B,
uso progressivo da força. Próxima questão. De acordo com a Lei 13.022 de 2014, o controle interno das guardas municipais é um mecanismo essencial para garantir a legalidade e a eficiência das ações. Qual das medidas abaixo é incompatível com as diretrizes de controle previstas na lei? Estabelecimento de corregedorias independentes para apuração de desvios de conduta. B. Manutenção de ouvidorias públicas para recebimento de denúncias da população. C. Criação de conselhos municipais de segurança com a participação da sociedade civil. Ou D. Subordinação direta da corregedoria à chefia do Poder Executivo Municipal. Galera, se eu estou pedindo medidas incompatíveis, eu quero aquela que está errada quando eu observo o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Gabarito, letra D. Não há uma subordinação direta da corregedoria à chefia do Poder Executivo Municipal. Não é que o corregedor responde imediatamente, diretamente ao prefeito. Lembra, tanto a corregedoria quanto a ouvidoria são órgãos independentes. E quando eu falo órgãos independentes, essa independência vai se relacionar e vai ser prejudicada quando eu falo em subordinação direta. Estabelecimento de corregedorias independentes para apuração de desvios de conduta, correta. Manutenção de ouvidorias para recebimento de denúncias, a ouvidoria é também para recebimento de denúncias, mas também pode ser elogios ou sugestões, beleza? Criação de conselhos municipais de segurança com a participação da sociedade civil, lindo. Agora, subordinação direta, eu quero que vocês entendam que o problema é esse direta. Não, são órgãos independentes, tanto a ouvidoria quanto a corregedoria. Beleza? Bora lá, questão 3. De acordo com o Estatuto Geral das Guardas Municipais, a Lei 13.022 de 2014, as guardas municipais possuem competências específicas na proteção da população e do patrimônio público. Assinale a alternativa que apresenta uma atribuição correta dessas corporações. A. Atuar como força substitutiva das polícias militar e civil, assumindo o policiamento ostensivo e investigativo. B. Zelar pela segurança de bens, serviços e instalações municipais, podendo colaborar com ações preventivas voltadas à proteção da comunidade. C. Realizar a fiscalização direta do trânsito estadual e rodoviário, sem necessidade de cooperação com os órgãos de segurança. Ou D. Exercer as atividades de policiamento ostensivo em todo o território nacional, sem limitações às áreas de competência municipal. Galera, gabarito, letra B. Quando eu falo em competências específicas, artigo 5º do Estatuto Geral das Guardas Municipais, revisem, esse artigo é muito importante, e não confunda com a competência geral, que está lá no artigo 4º. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Primeira dica. Quando você estiver resolvendo questões do Estatuto Geral das Guardas Municipais, Lei 13.022, desconfie toda vez que você vê policiamento ostensivo. Pode ser que no Estatuto do município, no Estatuto da GCM específica do município, pode ter. Beleza, já vinha alguns, inclusive. Agora, no Estatuto Geral das Guardas Municipais, não. Então, aqui, quando eu falo atuar como força substitutiva das polícias militar e civil, cara, a guarda não é para substituir nem a polícia militar e nem a civil. Lá nos termos do artigo 144 da Constituição, cada um tem sua função. Então, eu vi policiamento ostensivo e investigativo, eu já elimino. Da mesma forma, olha só, realizar a fiscalização direta do trânsito estadual e rodoviário sem necessidade de cooperação. Cara, a fiscalização de trânsito, seja estadual, seja rodoviário, já tem sua competência. A guarda pode apoiar, pode estar desenvolvendo também esse trabalho, mas não sem necessidade de cooperação. E a D é a mesma coisa, bati o olho em policiamento ostensivo, elimina. Se eu estou fazendo uma questão de Estatuto Geral dos Guardas Municipais e eu vi essa palavra ostensivo, elimina, a não ser que a questão esteja pedindo a incorreta. E outra, como que a guarda vai exercer em todo o território nacional, sem limitações às áreas de competência municipal, se é um órgão municipal? Então, perceba que aqui não faz sentido nenhum. Portanto, a única alternativa que poderia ser a correta, que de fato é a alternativa B. Zelar pela segurança de bens, serviços e instalações municipais, podendo colaborar com ações
preventivas. Aí falou bonito. Falou preventiva. A hora que eu vi ostensiva, eu já elimino. Beleza? Questão 4. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 2º, alternativa A, considera-se criança, para efeitos dessa lei, a pessoa até 10 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. B, considera-se criança, para efeitos dessa lei, a pessoa até 10 anos de idade completos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos. C, considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. D, considera-se criança, para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade completos e adolescente aquele entre 12 e 18 anos de idade. Galera, essa é uma pergunta clássica de ECA, cai muito nas provas de guarda civil municipal, mas cai muito, muito mesmo, tá? Olha só, aqui nem tem muito o que explicar para vocês. Artigo 2º do ECA, gabarito, letra C. Eu vou chamar de criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18. Então, não é 10. Hora que eu vi 10 anos aqui, ó, já elimina. E não são 12 anos de idade completos. Completos. Maravilha? Aqui você vai lembrar, ó, eu gosto sempre de escrever assim, ó, criança. Por quê? Porque você vê esse I aqui do criança, ó, e lembra que são incompletos. Adolescente não tem I. Beleza? Pega essa dica aí. Maravilha? Próxima questão. Questão 5. Dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente que a criança ou adolescente tem o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Para os fins do Estatuto, considera-se castigo físico somente a ação de natureza punitiva aplicada com o uso de força sobre a criança ou adolescente que resulte em grave ameaça da vida. B, tratamento cruel ou degradante é conduta que gere alguma lesão emocional, patrimonial ou física à criança ou adolescente. C, tratamento cruel ou degradante é conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que, dentre outros, ridicularize-os. Ou D, castigo físico toda ação com emprego ou não de força de natureza disciplinar ou punitiva aplicada contra a criança e o adolescente. Galera, para responder essa questão aqui, a gente utiliza como base o artigo 18A do ECA. Olha só, gabarito na tela em 3, 2, 1. Letra C. Eu vou considerar tratamento cruel ou degradante a conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que, dentre outros, os ridicularize. Então, não é somente a ação de natureza punitiva. Isso não precisa necessariamente resultar em grave ameaça, ok? Olha só, vamos revisar aqui o artigo 18A. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos, Para fins dessa lei, considera-se, primeiro, castigo físico, ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente, que resulte em sofrimento físico ou lesão. Depois eu vou entender tratamento cruel ou degradante como conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança que humilhe, ameace gravemente ou ridicularize. Então, toda vez que eu falar tratamento cruel ou degradante, eu preciso lembrar desses 3 termos. Humilhe, ameace gravemente ou ridicularize. Então, aqui eu já eliminava a B, que fala que tratamento cruel é a conduta que gera lesão emocional, não usei esse termo. E aqui, castigo físico com emprego ou não de força de natureza disciplinar ou punitiva. Acabei de falar que castigo físico é ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força. Então, a questão não pode me falar com emprego ou não de força. Tá errado. Beleza? Então, aqui, ó, artigo 18A, gabarito, letra C. Questão 6. Nos termos do Estatuto da Pessoa Idosa,
A obrigação alimentar é solidária, podendo a pessoa idosa optar entre os prestadores. Se a pessoa idosa ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao esse provimento no âmbito da. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima. Poder jurisdicional, e Secretaria do Desenvolvimento Civil, Poder Público e Assistência Social, Poder Jurisdicional e Assistência Social, Poder Público, Secretaria do Desenvolvimento Civil. Galera, gabarito letra B. Se a pessoa idosa ou seus familiares não possuírem condições econômicas, impõe-se ao poder público. Isso não é uma questão de poder jurisdicional, poder judiciário, justiça, não, poder público. E isso acontece por meio de assistência social, não Secretaria do Desenvolvimento Civil. Ok? Vamos lá, questão 7, aqui letra da lei, ó. Em conformidade ao artigo 43 do Estatuto da Pessoa Idosa, as medidas de proteção à pessoa idosa são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos forem ameaçados ou violados, exceto. Alternativa A, por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. B, por falta, omissão, abuso da família, curador ou entidade de atendimento. C, em razão de sua condição pessoal. Ou D, por ação, omissão, praticada em local público que lhe cause dano físico, psicológico ou financeiro. Galera, aqui a questão ela é muito clara. Ela fala exceto. Então, ela quer aquela hipótese em que a medida de proteção não será aplicada. Gabarito, letra D. Por ação ou omissão praticada em local público que lhe cause dano físico, psicológico ou financeiro. Olha só, quando a gente olha o artigo 43, ele me dá 3 hipóteses. As medidas de proteção à pessoa idosa são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados. Primeiro, por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Então, aqui eu já eliminei a letra A, que é o inciso primeiro. Segundo, por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento. Opa, já eliminei a B, que é o inciso segundo do artigo 43. E por fim, a 3, em razão de sua condição pessoal, já eliminei também, com base no inciso terceiro do artigo 43, portanto, gabarito só podia ser a letra D. Maravilha? Questão 8. Assinale a alternativa correta com base no Estatuto do Idoso. Alternativa A. Os crimes definidos no Estatuto do Idoso são de ação penal pública condicionada à representação. B. O abandono de pessoa idosa em casas de saúde caracteriza crime punível com pena de reclusão de 6 meses a 3 anos e multa. C. Aquele que nega, por motivo de idade, emprego ou trabalho ao idoso, pratica crime punível com reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. D. Constitui crime a negativa de crédito motivada por superendividamento da pessoa idosa. Galera, gabarito, letra C. Se eu estou pedindo a correta, aquele que nega, por motivo de idade, emprego ou trabalho ao idoso, pratica um crime, punível com reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 100, beleza? Aqui no artigo 100, nós temos uma série de condutas que serão descritas como crime, dentre elas a alternativa C. Olha só, os crimes definidos no Estatuto não são de ação penal pública condicionada à representação. São de ação penal pública incondicionada. Ok? Da mesma forma que não constitui crime a negativa de crédito motivada por superendividamento da pessoa idosa. Porque percebe que aqui você está negando o crédito, não porque a pessoa é idosa, mas pelo fato dela ter um superendividamento. É uma pessoa que tem um score baixo, vamos dizer assim. Eu, enquanto instituição financeira, não estou me preocupando com a idade. Eu estou me preocupando com uma pessoa que, via de regra, não consegue arcar com as suas contas. Então, nesse caso, não constitui crime, não é uma forma de preconceito. Beleza? Questão 9. O homicídio é privilegiado quando praticado. Alternativa A, mediante paga ou promessa de recompensa. B, em descumprimento de medida protetiva de urgência. C, por ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima. E D, sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Galera, a gente aqui começa a trabalhar algumas questões de penal, e a primeira delas é sobre o homicídio privilegiado. Gabarito letra D. Olha só, revisando aqui o Código Penal, artigo 121, matar alguém. Parágrafo 1º.
Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Artigo 121, parágrafo 1º, conhecido como homicídio privilegiado. Cuidado, mediante paga ou promessa de recompensa, isso aqui vai qualificar. Não é privilegiado pelo fato de ser em descumprimento de medida protetiva, muito menos por ascendente, padrasto ou madrasta e outros familiares. Privilegiado é o parágrafo 1º. Privilegiado é onde eu vou ter uma redução de pena. É onde você olha e você diminui um pouco o grau de reprovabilidade desse homicídio. Continua sendo um homicídio, mas você olha e fala, tá, a pessoa estava dominada de uma violenta emoção, ela foi injustamente provocada, então eu tenho uma causa de redução aí. Beleza? Bora lá, questão 10. O artigo 147 do Código Penal Brasileiro trata do crime de ameaça, visando tutelar a liberdade pessoal e a tranquilidade do sujeito passivo, evitando que seja coagido por medo ou intimidação. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Alternativa A. O crime de ameaça exige que o agente cumpra efetivamente o mal anunciado, pois, sem a concretização da intimidação, não há tipicidade penal. B. Para que se configure o crime de ameaça, basta que o agente anuncie um mal injusto e grave à vítima, de forma idônea a causar temor, independentemente de concretização do ato ameaçado. C. A ameaça só é punível se realizada por meio de palavras expressas, sendo atípica quando praticada por gestos, insinuações ou mensagens escritas. E, por fim, a letra D. O crime de ameaça exige que a vítima demonstre ter sofrido prejuízo material ou patrimonial, pois a tipificação penal exige resultado econômico negativo. Galera, artigo 147, Código Penal, crime de ameaça. Gabarito, letra B. Para que se configure o crime de ameaça, basta que o agente anuncie um mal injusto, independentemente de concretização do ato ameaçado. Porque perceba, o crime aqui é justamente de você ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto. Provavelmente, se você ameaça bater em alguém, você vai lá e bate, eu estou diante de uma lesão corporal. Então, não é que é um crime de ameaça consumado, porque eu ameacei bater na fulana, fui lá e realmente bati. Não, então, provavelmente você tem um crime de ameaça e lesão corporal. Então, aqui basta eu prometer te fazer um mal. Não precisa ir lá e cumprir. Então, a alternativa A, que fala que o crime exige que o agente cumpra, está equivocado. Ok? A alternativa C, a ameaça só é punível se realizada por meio de palavras, sendo atípica quando praticada por gestos, insinuações ou mensagens escritas. O artigo 147 é específico. Palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico. Então, quando eu falo que gesto é atípico, negativo. Se eu fizer um gesto de ameaça, quem nunca fez o famoso... Quem nunca? Quem nunca fez assim, ó? Se eu fiz isso aqui pra você, ó, já era, é um gesto, eu tô te ameaçando. Ah, Lara, mas você não falou nada. Tá, mas o que você entende disso aqui? Que eu tô limpando a garganta, não é, né? Beleza? E, por fim, o crime de ameaça também não exige que a vítima demonstre ter sofrido prejuízo material. É mais simples do que isso. A tipificação é simplesmente prometer fazer um mal. Ok? Bora lá, questão 11. Carlos era sócio de Sebastian em uma lan house. No início da sociedade, cada um comprou 2 computadores, bem como dividiram igualmente os custos do negócio, de modo que perfaziam a mesma cota do empreendimento. Em determinado momento, Sebastian subtrai um dos computadores do estabelecimento, o que deixa Carlos bastante irritado, fazendo com que realizasse um registro policial. Em relação à situação narrada, é possível afirmar corretamente que Sebastian, alternativa A, pode responder pelo crime de furto, artigo 155 caput do Código Penal. B, pode responder pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2º do Código Penal. C, pode responder pelo crime de roubo, artigo 157 do Código Penal. Ou D, não será responsabilizado penalmente. Fiz questão de colocar, galera, essa questão. Por quê? Porque crimes contra o patrimônio, a gente sabe que cai bastante nas provas, furto, roubo, mas esse especificamente não. Então, vai que amanhã
ou não sei o dia que você está assistindo aí a revisão. Vai que na tua prova cai uma questãozinha dessa e aí você tem que estar vacinado. Olha só. Gabarito na tela em 3, 2, 1. Sebastian não será responsabilizado penalmente. Como assim, Laura? Tá falando subtrai um dos computadores. Isso é furto. Galera, olha só o artigo 156, que trata de furto de coisa comum. Qual que é o crime de furto de coisa comum? Subtrair o condômino, cordeiro ou sócio para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém a coisa comum. Só que olha o detalhe do parágrafo 2º. Não é punível a subtração de coisa comum fungível, cujo valor não excede a cota a que tem direito o agente. Como assim? Acompanha aqui comigo. Eles não eram sócios? Então, no início da sociedade, cada um comprou 2 computadores. Então, Sebastião comprou 2, Carlos comprou 2 computadores. Bem como eles dividiram igualmente os custos do negócio, de modo que perfaziam a mesma quota de empreendimento, que significa que Sebastião tinha 50% do empreendimento, Carlos tinha 50%. Concorda? Em determinado momento, Sebastião subtrai um dos computadores. Mas espera aí. Tinham 4 computadores na empresa. Cada um tinha 50%. Então, você concorda que se essa empresa fosse desfeita hoje, Sebastião ia ficar com 2 computadores, Carlos ia ficar com 2 computadores. Quando Sebastião subtrai um, é como se ele estivesse mexendo na parte dele. É o que diz o parágrafo 2º do artigo 156. Não é punível a subtração de coisa comum fungível, cujo valor não excede a cota a que tem direito o agente. É como se esse computador do Sebastião fosse dele. Tem 4 computadores, 2 são deles, 2 são dele e 2 do Carlos. Se Sebastião vai lá e pega um, ele está mexendo no seu próprio patrimônio, concorda? Ah, Laura, mas tem uma sociedade. Maravilha, por isso que a questão me falou que no início da sociedade cada um comprou 2, bem como dividiram igualmente. Então, você sempre, para você resolver essas questões, você sempre pensa assim, tá? Se a sociedade fosse desfeita hoje, se essa empresa fechasse hoje, com quantos computadores Sebastião ficaria? 2. Quantos ele levou? 1. Portanto, não ultrapassou a cota do patrimônio. Não é crime de furto. Aqui não é furto simples, muito menos furto qualificado pelo abuso de confiança e muito menos roubo, porque aqui eu não tenho o elemento de violência e nem o elemento de grave ameaça. Beleza? Vamos lá, questão 12. Um grupo de policiais militares foi convidado por certo militar reformado a formar uma associação civil sem fins lucrativos. O objetivo era permitir que os associados, todos com porte legal de arma de fogo, pudessem participar de patrulhamento voluntário das vias públicas, devidamente uniformizados com trajes contendo as cores e o símbolo da associação, de modo a dissuadir os interessados na prática de ilícitos e prender aqueles que se encontrassem em flagrante delito, submetendo às autoridades competentes. Ao analisarem a Constituição da República, os policiais militares convidados concluíram corretamente que, alternativa A, é vedada a formação de associação com essas características por ter caráter paramilitar. B, vedada a formação de uma associação por militares, salvo autorização dos respectivos comandantes. C, vedada a formação de associação com o objetivo almejado, pois a prisão em flagrante somente pode ser realizada pelo militar em serviço. E D, é permitida a formação de referida associação, independentemente de qualquer balizamento legal, pois o direito de associação é de natureza fundamental. Galera, gabarito na tela em 3, 2, 1. Letra A. Com base no artigo 5º, é vedada a formação de associação com caráter paramilitar. Esse povo tá vendo muito filme. Olha só, eu tô falando de porte de arma de fogo. Ah, mas é legal. Calma. Porte de arma de fogo. Patrulhamento. Uniformizados com trajes contendo as cores e os símbolos da associação, de modo a dissuadir, nem imagino como, os interessados na prática de ilícito e prender aqueles que se encontrassem em flagrante delito. Você concorda que é como se a gente estivesse criando uma polícia paralela? Se eu tenho uma polícia paralela, eu tenho uma associação de caráter paramilitar.
Inclusive, está falando aqui que é um grupo de policiais militares, portanto, pessoas que receberam treinamento, pessoas que têm toda a questão da hierarquia, disciplina. Gente, a Constituição veda, proíbe a associação de caráter paramilitar. Ah, mas e se tiver autorização? Independente de autorização, a Constituição veda e ponto. Aí aqui, é vedada, mas a justificativa está errada. Pois prisão em flagrante somente pode ser realizada pelo militar em serviço. Negativo. Lembra lá do Código Penal? Código de Processo Penal? Os agentes deverão, qualquer um do povo poderá. Então você pode tranquilamente estar andando na rua, se deparar com um furto, e ir lá, sem arma nenhuma, conter o autor do crime, você dá a voz de prisão para ele em flagrante. Você é um cidadão, você pode. Agora, perceba a diferença de fazer isso e de vestir um uniforme com cores, símbolos, porte de arma, uma organização e você ir lá e prender uma pessoa. Isso é uma polícia paralela. E, por fim, a letra D a gente já elimina. Não é permitida a formação dessa associação de caráter paramilitar. Beleza? Questão 13. É um direito fundamental, nos termos do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, a livre manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. B, a livre expressão da atividade intelectual assegurada à censura. C, a livre locomoção no território nacional em tempo de guerra. E D, o livre exercício do trabalho permitida exigência por decreto. Galera, gabarito letra A, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Não é assegurada a censura, vedada. Não posso censurar a atividade intelectual. Cuidado, a regra é a da livre locomoção, exceto em tempo de guerra, gente. Então, se em tempo de guerra eu tiver que restringir a tua locomoção, falar, olha, você não vai sair de casa, tá tudo certo. Ok? E por último, o livre exercício do trabalho permitido exigência por decreto. Cara, nada a ver. Aqui você tem que seguir. Olha só. Essa eu faço questão de ler. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Não tem nada de decreto. Beleza? Bora lá, questão 14. De acordo com a Constituição Federal de 1988, os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas. Alternativa A, à proteção de seus bens, serviços e instalações. B, ao combate à criminalidade violenta. C, à proteção dos bens particulares. Ou D, à repressão ao tráfico de drogas. Galera, gabarito letra A. Aqui é a questão mais fácil do mundo de se resolver. Porque você vai olhar o artigo 144 da Constituição, parágrafo 8º, que fala sobre as guardas municipais. E lá é muito simples. Os municípios poderão, percebe que é poderão, não é deverão, constituir suas guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, ponto. Não está previsto na Constituição que a guarda vai combater a criminalidade, que vai proteger bens particulares, que vai reprimir o tráfico de drogas. Eu estou perguntando de acordo com a Constituição. Se a pergunta falar assim para você, de acordo com a Constituição e mencionar a guarda, cara, já vem na tua cabeça o parágrafo 8º. Ele é o mais simples possível. É o mais simples possível. Os municípios poderão constituir sua guarda para proteção, bens, serviços e instalações municipais. Pronto, acabou. Ah, Laura, mas no Estatuto Geral? Ah, mas no Estatuto do município? E a questão está perguntando de acordo com a Constituição. Beleza? Questão 15. Olha só. O artigo 227 da Constituição Federal menciona deveres da família, da sociedade e do Estado na garantia de direitos de crianças, jovens e adolescentes. Em seu parágrafo 3º, dedica-se à proteção integral, estabelecendo, dentre outros, o direito a alternativa A, exercícios físicos. B, trabalho após 12 anos. C, acesso à faculdade. Ou D, garantias previdenciárias e trabalhistas. Essa é a hora que você fala, Laura do céu, o que é isso? Galera, está previsto no edital esses artigos. São artigos não tão cobrados, mas fiquem atentos. Gabarito, letra D. O artigo 227, no seu parágrafo 3º, inciso 2º, menciona que o direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos, dentre outros, a garantia de direitos previdenciários e trabalhistas. Não estou prevendo exercícios físicos,
Trabalho após 12 anos, muito menos, e não estou prevendo acesso à faculdade. Garantias previdenciárias e trabalhistas. Eu fiz questão de colocar esse tópico, porque às vezes são artigos que a gente deixa passar. A gente fica ali, artigo 5º, artigo 144, e aí às vezes cai uma questão dessa, 227, você fala, putz, nem li. Então, fique atento aqui, beleza? Questão 16, vamos para a Lei Maria da Penha. Olha só. A Lei número 11.340 de 2006, ou Lei Maria da Penha, foi criada para prevenir e combater a violência doméstica e familiar contra a mulher, estabelecendo mecanismos de proteção e assistência às vítimas. A lei prevê medidas protetivas de urgência, penaliza agressores e busca garantir a integridade física, psicológica, moral e patrimonial das mulheres. Suas alterações ampliaram as formas de proteção, reforçando o compromisso do Estado na erradicação da violência de gênero. Sobre as disposições da Lei Maria da Penha, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A aplicação da Lei Maria da Penha depende da comprovação de que a vítima e o agressor possuíam um vínculo matrimonial, sendo inaplicável em casos de relacionamentos informais ou encerrados. B. A Lei Maria da Penha se limita a prever medidas de caráter penal contra os agressores, não abrangendo dispositivos voltados à prevenção da violência e à assistência às vítimas. C. A Lei Maria da Penha pode ser aplicada independentemente da orientação sexual da vítima, bastando que a violência tenha ocorrido no âmbito doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto. E D. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha somente podem ser concedidas após o início de um processo penal contra o agressor, não sendo admitida sua concessão de forma autônoma. Galera, gabarito letra C. Eu aplico a Lei Maria da Penha independentemente da orientação sexual da vítima, bastando que a violência tenha ocorrido no âmbito doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto. É exatamente o que nos diz o artigo 5º. Então, para efeitos dessa lei, configura a violência doméstica, aquela sofrida no âmbito da unidade doméstica, espaço de convívio, no âmbito da família, comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, ou em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Então, a primeira alternativa que já fala de vínculo matrimonial está fora. Não necessariamente eu vou aplicar nesse caso. Pode ser, inclusive, em relacionamentos informais, relacionamentos encerrados, inclusive em situações de não relacionamento. Eu posso ter uma violência doméstica de uma mãe contra a filha. Ok? B. A Lei Maria da Penha se limita a prever medidas de caráter penal, não abrangendo dispositivos voltados à prevenção. Negativo. A gente tem, sim, na lei, dispositivos voltados à prevenção da violência e assistência às vítimas. E, por fim, é errado falar que eu vou conceder medida protetiva de urgência somente depois de iniciado um processo penal. Cara, para você ter uma medida protetiva de urgência, não precisa nem ter BO, ok? Então, é sim permitida a sua concessão de forma autônoma. Maravilha? Questão 17, mais uma de Lei Maria da Penha. Conforme disposição contida no caput no inciso 3º do artigo 12 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha, em todos os casos de violência doméstica familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, entre outros procedimentos, deverá a autoridade policial remeter expediente apartado ao juiz, com o pedido da ofendida para concessão de medidas protetivas de urgência, devendo o remetimento do respectivo expediente ocorrer no prazo de alternativa A, 48 horas, B, 12 horas, C, 36 horas ou D, 24 horas. Galera, gabarito, letra A, 48 horas. Olha só, o artigo 12 me diz o seguinte, artigo 12 da Lei Maria da Penha. Em todos os casos de violência doméstica familiar contra a mulher, feito o registro de ocorrência, deverá a autoridade policial adotar de imediato os seguintes procedimentos sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal. Inciso 3º, remeter no prazo de 48 horas expediente apartado ao juiz com o pedido ofendida para concessão de medidas protetivas de urgência. Então, não são 12 horas, nem 36, nem 24. Prazo previsto na lei, 48 horas. Grave isso, hein? Vai que cai uma questãozinha dessa na prova. Questão 18. Vamos lá, estamos finalizando.
As infrações administrativas dispostas na Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 98, serão punidas com sanções, exceto: alternativa A, destruição ou inutilização do produto. B, advertência. C, multa simples. Ou D, apreensão de produtos e subprodutos da fauna e flora, equipamentos ou veículos utilizados na infração, salvo instrumentos e petrechos. Galera, aqui eu estou perguntando qual que não é uma sanção prevista na Lei de Crimes Ambientais. Olha só, quando eu me deparo com o artigo 72 da Lei de Crimes Ambientais, eu encontro o seguinte: as infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no artigo 6º. Advertência, multa simples, multa diária, destruição ou inutilização do produto, suspensão de venda e fabricação, embargo de obra ou atividade, demolição de obras. Estou falando um monte de coisa. Então, destruição ou inutilização do produto está lá, advertência está lá, multa simples está lá. Qual que é o problema aqui? Gabarito letra D. Apreensão de produtos e subprodutos da fauna e flora, equipamentos ou veículos utilizados na infração, salvo instrumentos e petrechos. Vocês acreditam que o problema da alternativa é esse, salvo? Por quê? O artigo 72 prevê a apreensão de animais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos, equipamentos. Então, a questão está errada quando ela fala assim, eu posso apreender produtos e subprodutos, mas não instrumentos e petrechos. Negativo. Tanto instrumentos quanto petrechos também podem ser apreendidos. Beleza? Bora lá, questão 19 agora. E para encerrar, eu quis trazer uma situação diferente aqui para vocês. Eu formulei 2 questões inéditas com base na legislação municipal, conteúdo específico, conteúdo programático de conhecimentos específicos desse concurso prevê legislação municipal, Estatuto da GCM de Ribeirão Pires. Então, coloquei aqui 2 questõezinhas inéditas para a gente revisar. Vamos lá. Para evolução na carreira de guarda municipal, serão considerados os seguintes interstícios. Primeiro, para graduação de guarda civil municipal de 3ª classe para 2ª classe, o interstício mínimo de 5 anos. Para graduação de guarda civil municipal de 1ª classe para classe distinta, o interstício mínimo de 2 anos. E para graduação de guarda civil municipal subinspetor para inspetor, o interstício mínimo de 1 ano. É correto o que se afirma em alternativa A, 1 e 2, B, 1 e 3, C, 2 e 3 ou D, 1, 2 e 3. Galera, gabarito letra D. 1, 2 e 3, as 3 estão corretas. Vocês observarem o artigo 47 do Estatuto da GCM de Ribeirão Pires, o interstício mínimo para você pular de 3ª para 2ª classe, 5 anos. De 1ª para classe distinta, 2 anos. E de sub para inspetor, 1 ano. Então, grave, 5, 2, 1. Beleza? Óbvio que a gente tem aí outros interstícios, tá? De 2ª para 1ª, enfim. Mas, via de regra, são os 3 anos que aparecem. 5, 2 e 1. Beleza? E para fechar a questão 20, são valores fundamentais, determinantes da moral da Guarda Civil Municipal, exceto alternativa A, civismo, B, patriotismo, C, economia ou D, constância. Galera, gabarito letra C, economia. Eu pedi exceto, eu pedi aquele que não é um valor fundamental, determinante da moral da GCM de Ribeirão Pires. Laura, onde eu encontro isso? Tranquilo. O artigo 7º do 3º anexo do Estatuto da GCM de Ribeirão Pires traz o chamado Código de Conduta. E lá você encontra, são valores fundamentais. Você encontra o civismo, você encontra o patriotismo, constância, disciplina, um monte de situação. Mas não encontra economia. Portanto, gabarito só podia ser a letra C. Maravilha? Galera, finalizamos nossa revisão. Espero que ela tenha sido proveitosa. Espero que vocês tenham conseguido aí aproveitar os principais tópicos. Lembrando que o nosso objetivo aqui nunca foi, nunca será esgotar completamente o tema. Então é isso que vai cair, pronto, acabou. Não, mas servir mesmo como uma orientação de rota. Então revise os assuntos que trabalhamos aqui. Veja como que foi teu desempenho. Poxa, eu errei essas 2 questões de artigo 5º. Então, para e vai ler de novo, vai revisar o artigo 5º. Você precisa relembrar algumas coisas. Ah, Laura, e as questões que não apareceram aqui?
Você viu o teu desempenho, tá bom? Vai fazer agora outras questões de outros temas que não trabalhamos. Crimes de lesão corporal, por exemplo, que não estava aqui, mas está previsto no edital. Vai lá e faz as questões para ter certeza que você vai conseguir atingir a maior parte possível do conteúdo programático. Maravilha? Lembrando sempre, saiu da prova, manda mensagem para a gente, contando como foi a prova, se você puder sair com a prova, porque aí a gente faz já o mais rápido possível o gabarito preliminar, se tiver algum recurso, alguma coisa, a gente já consegue indicar isso para vocês o mais rápido possível. Do mais, boa prova, vocês estão preparados, fiquem com Deus, que Deus abençoe muito vocês, né, que vocês consigam aí fazer uma prova tranquila, não deixar a ansiedade tomar conta. Se a gente passar, maravilha, se a gente não passar, o mundo não acabou, é só mais um concurso, vão ter outras oportunidades para você atingir o teu objetivo e conquistar o teu sonho. Maravilha? Fiquem com Deus, tchau, tchau e até a próxima. Boa prova!